Fala galera, beleza? Aqui é o Sandro de Análise, hoje trazendo para vocês o review desse aparelho aqui, que é o Moto G7. Vou contar para vocês tudo o que eu achei a respeito desse aparelho durante a minha utilização. Vamos lá! É isso aí, pessoal. Então estou trazendo aqui para vocês as minhas impressões finais a respeito desse aparelho aqui, que é o Moto G7, um dos lançamentos aí da Motorola. E eu tenho alguns pontos a serem observados com relação a esse aparelho. Visualmente é um aparelho bem bonito que traz aí a curiosidade de algumas pessoas, mas ele no dia a dia se mostrou com alguns pontos. Um deles, por exemplo, é com relação à tela. A tela dele não tem um brilho muito forte, então em dias muito claros você vai ter aí alguma dificuldade para conseguir observar algumas notificações desse smartphone aqui. Com relação aos vídeos ou consumos de mídias de modo geral, você vai ter uma imagem legal, bacana, com um brilho que, na minha opinião, poderia ser um pouco mais forte. Uma coisa que me incomodou um pouco foi o som dele. O som dele bate um pouco metalizado, não trazendo aí uma clareza, uma pureza de som muito grande. Claro que, de modo geral, os smartphones não têm uma emissão de som assim muito boa, mas bem que ele poderia ser, por exemplo, estéreo, coisa que não acontece aqui nesse aparelho porque o som só sai aqui de baixo. E a posição também onde o falante fica, onde o som começa a ser emitido, é um pouco difícil, porque se você está visualizando um vídeo, por exemplo, se segurar com essa mão, tudo bem. Agora, se você pegar aqui, você já tem a tendência fortíssima de tapar os orifícios por onde o som passa. E o mesmo acontece com jogos, onde você precisa segurar com as duas mãos, você automaticamente já bota a mão aqui tapando o som dele. Se fosse aqui em cima a saída de som, talvez isso não acontecesse com tanta frequência. Mas aqui embaixo, ele vem exatamente na posição onde você tende a apoiar a sua mão para segurar o aparelho. Eu achei os vídeos produzidos por esse aparelho um pouco escurecidos, então eles não me transmitiram uma qualidade muito boa. Em termos de bateria, ele chegou aí no final do dia comigo com uma utilização intermediária / avançada, com cerca de 22% de bateria. O carregamento dele demora mais ou menos 1h35 de 0 a 100%. Claro que ele tem também as suas features, né? Então você consegue, por exemplo, utilizar o sensor dele de digital como uma espécie de scroll. Então você passa o dedo aqui atrás e ele desce ou sobe a barra de notificação e de atalhos rápidos. Com relação às fotos, eu achei que ele faz boas fotos quando existem boas condições de luz. À medida em que você vai perdendo essa condição ideal de luz, obviamente ele vai perdendo também a capacidade dele em ter uma foto mais nítida, começando logo a aparecer ruídos. O modo de desfoque dele é só ok, você tem a possibilidade de regular isso, mas eu achei que em alguns momentos ele erra um pouco o recorte do objeto que ele está tentando fotografar. Em termos de jogos, ele conseguiu rodar os mais atuais que tem na Play Store, claro que com uma redução nos parâmetros de imagem. Não percebi quedas de frame significativas, claro que existem momentos determinados que acontece uma ou outra queda de frame, algum ou outro engasgo, mas isso são situações esporádicas, bastando que você mantenha a qualidade de imagem no médio. Ah, Sandro, então você achou o aparelho uma porcaria? Não, eu não achei ele uma porcaria. Eu só acho que pelo preço que ele custa, que foi o preço sugerido pela Motorola, talvez esse preço hoje já esteja um pouco mais em conta, mas pelo preço sugerido, que era R$ 1.599, ou seja, R$ 1.600, você já começa a encontrar alguns outros aparelhos na mesma faixa de preço que vão entregar algumas situações, algumas soluções um pouco melhores que esse aqui. Porque se você parar para pensar bem, o Moto G7, ele não tem um nicho específico ao qual ele pretende atender. Ele não tem a questão do processamento melhor, nem de câmera melhores, como é o caso do Moto G7 Plus. Ele não tem também a questão da bateria ser o destaque, como é o caso do Moto G7 Power. Então, ele não tem exatamente um nicho ao qual ele se propõe a preencher. Isso faz com que ele acabe ficando deslocado dentro da própria linha Moto G7, já que ele não tem nada que se sobressaia em relação aos outros irmãos da família. Os lançamentos da Motorola têm um histórico de, daqui a uns 2-3 meses aproximadamente, apresentarem já um preço mais acessível para você. Então, se você não tiver com pressa em adquirir esse produto, daqui a uns 2-3 meses talvez seja o momento ideal para você pensar em adquirir ele, porque ele com certeza vai estar com um preço mais camarada do que foi no lançamento. Bom, é isso aí, gente. Essas foram as minhas impressões. Me digam aí o que vocês acharam. Se vocês curtiram, deixa aquele like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho de notificação para você ficar sempre por dentro das novidades. E até o próximo vídeo. Bye, bye.